Oi, meu nome é Marcelo Augusto Vieira e eu sou engenheiro de sistemas, especialista em sistemas de computação em nuvem na EMC. A intenção dessa apresentação é demonstrar como o Pivotal Cloud Foundry pode simplificar o deployment de aplicações, facilitando o controle sobre a aplicação a ser executada dentro ou fora do seu data center. O Pivotal Cloud Foundry permite disponibilizar de forma facilitada diversos tipos de serviços a serem utilizados pela aplicação, como serviços de middleware e database, e habilita os times de desenvolvimento e de operações a monitoração da aplicação e escalabilidade horizontal automatizada da mesma, sem terem de se preocupar com os detalhes da infraestrutura onde essa aplicação vai ser executada. Então vamos mostrar um pouquinho aqui então de forma bem rápida do que o Pivotal Cloud Foundry é capaz. Primeira coisa, nós vamos verificar através da linha de comando dessa plataforma se estamos logados no Pivotal Cloud Foundry. Então a primeira coisa aqui, ele me diz que não estamos logados. Tá? Então eu estou aqui rodando no meu laptop um pacote de linha de comando que me permite a comunicação com os servidores onde a plataforma é executada, tá bom? Então, o que nós vamos fazer primeiro é executar o login, tá? Esses servidores estão disponibilizados dentro da intranet da empresa, tá? E nós vamos aqui utilizar um usuário para fazer o login nesse servidor. Esse servidor ele se encontra disponibilizado através de uma URL, tá? Que é essa daqui que a gente vai colocar na tela. Tá? Então, essa URL vai variar naturalmente para cada implementação, tá? E ela poderia ser uma implementação interna ou externa à sua empresa. Ou seja, você poderia, por exemplo, estar apontando isso para um serviço na nuvem pública, como, por exemplo, o Pivotal Web Services. Tá? A gente vai definir em qual organização, tá, que a gente vai estar fazendo o deployment dessas aplicações. A organização define um tenant, tá? Então, por exemplo, para o meu usuário eu tenho acesso a determinadas organizações e dentro dessas organizações eu tenho os espaços, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai estar utilizando esse espaço chamado Test Space, que é um espaço justamente determinado pela organização para efetuar demonstrações do produto, tá? Então, ele vai me pedir uma senha, tá? Entramos com a senha e aí ele vai prosseguir com o processo de login. Então ele já me mostrou aqui a minha organização, o meu espaço, tá? A API onde eu me loguei, né? E o meu usuário aqui em uso para uso dessa plataforma. Então, agora se a gente repetir o comando para ver qual é o target para o qual eu estou apontando, está aqui a mesma informação mostrada no login. Tá? Eu posso utilizar diversos targets diferentes, eu consigo, através de plugins de terceiros, incrementar a minha linha de comando para que eu consiga, de forma dinâmica, escolher quais os targets, para qual target eu vou estar fazendo deployment de uma dada aplicação em um determinado tempo. Então, por exemplo, eu poderia ter um ambiente de teste em uma determinada implementação de Pivotal Cloud Foundry e um ambiente de produção em uma implementação diferente, por exemplo, em uma nuvem pública e outra em uma nuvem híbrida, ou mesmo diferentes implementações dentro do seu data center. É possível também, tá?
Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar quais são os serviços que estão disponíveis dentro desta implementação do Pivotal Cloud Foundry. Tá? Então o comando cf marketplace mostra isso para a gente. O marketplace ele aponta para o nosso broker de serviços. O Pivotal Cloud Foundry já vem com alguns serviços disponíveis, tá? Mas isso pode ser facilmente incrementado, ou seja, de forma bem simples você consegue integrar ele com serviços externos, por exemplo, serviços de provedores públicos, ou um serviço, por exemplo, um Oracle Database dentro do seu data center que você queira alavancar através do Pivotal Cloud Foundry também. Tá? Então, a gente está vendo aqui diversos serviços e aqui para a nossa demo a gente vai alavancar o Redis. Né? Então, é um serviço aqui Key Value, né, de database do tipo Key Value, ou seja, not only SQL, né? E a nossa aplicação vai estar fazendo uso desse serviço. A aplicação a qual a gente vai fazer o deployment é uma aplicação muito simples, tá? Então é um Hello World aqui, que ele vai possibilitar me mostrar de forma colorida através da web em qual host eu estou utilizando e quantos hits eu estou fazendo para aquele servidor web ou para aquele conjunto de servidores web. Tá, então, é uma aplicação bem simplesinha, escrito em Python, não é de minha autoria, eu apenas fiz algumas modificações, tá? Então poucas linhas de código aqui. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar antes é que nós temos aqui um arquivo de manifesto e um arquivo requirements também. Né? O arquivo de manifesto é um arquivo que o Pivotal Cloud Foundry utiliza para passar parâmetros para o próprio Cloud Foundry durante o deployment da aplicação. Então, no momento que eu vou fazer o deployment, ele lê esse arquivo, tá? E aí ele já sabe, por exemplo, nesse caso aqui, que ele vai startar cada instância da aplicação com 128 MB de memória. Ele vai estar startando apenas uma instância, eu poderia estar startando mais instâncias, tá? E ele vai estar fazendo o bound dessa aplicação ao meu serviço Redis, que no caso aqui eu vou dar o nome de Redis-MV, tá? E eu também escolhi o nome da aplicação, né? Tem uma linha comentada aqui no final que é o comando de inicialização da aplicação. Esse comando, todos os parâmetros aqui eu posso passar tanto direto na linha de comando, quanto colocar dentro do meu arquivo de manifesto. No caso do comando de inicialização, eu ainda posso também colocar, no caso aqui, dentro desse Procfile. Então, quando eu olho aqui o Procfile, por exemplo, está aqui o meu comando de inicialização. Eu poderia estar utilizando, nesse caso aqui, um ou outro. Tá? E aí eu tenho aqui o meu arquivo requirements. Tá? O que esse arquivo faz? Isso daqui é mais para o Python, né? Então, como o Pivotal Cloud Foundry, ele tem, no momento do deployment da aplicação, ele tem a possibilidade de baixar todas as dependências que aquela aplicação tem em termos de software, né? Que é bibliotecas que ela precisa para executar. Você pode gerar esse arquivo de requerimentos e ela vai ler desse arquivo, e quando ela for criar o build pack para poder criar o runtime para essa aplicação, esse runtime tem todos os componentes que a aplicação precisa para rodar. Então é bem dinâmico isso. Você vê que em nenhum momento eu declaro na minha linha de comando ou no meu manifesto que eu estou utilizando a linguagem Python. É claro que
dentro da minha aplicação em si. O código que está lá é Python, e o Pivotal Cloud Foundry ele consegue detectar a linguagem se eu não explicitamente declaro ela, e aí ele vai baixar o build pack para aquela linguagem. Tá? Bom, então vamos começar pela criação do serviço. Tá? Então, bom, se eu venho aqui no Marketplace, né, e olho os detalhes do meu serviço, a gente tinha visto que é o P-Redis que está disponível lá e que a gente vai estar alavancando. Então ele me mostra que tem dois planos disponíveis, né, o Shared VM e o Dedicated VM. Né? Então basicamente você está dizendo que se você cria um dedicado, né, esse serviço ele vai estar atendendo a uma única aplicação, enquanto que o Shared VM você pode estar alavancando um serviço que outras aplicações vão poder estar utilizando ao mesmo tempo. Tá? Então isso aí pode ser a diferença entre rodar um workload em produção ou num ambiente de teste, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai fazer a criação da minha instância desse serviço, tá? Através do comando aqui cf create service, a gente define qual é o serviço que eu vou estar alavancando, o nível de serviço que eu vou estar utilizando para esse serviço, eu estou escolhendo aqui o Shared VM, tá? E o nome que eu vou dar para esse serviço, aqui no caso eu vou chamar ele de Redis MV. Então ele vai alavancar, né, a criação desse serviço, tá, dentro do Pivotal Cloud Foundry, e vai disponibilizar dentro do meu espaço que foi definido durante o login. Tá? Então se eu venho aqui e mando listar os serviços disponíveis agora, eu vejo que eu tenho uma instância do serviço Redis com o nome de Redis-MV. Tá? Ele mostra o plano aqui e ele, por enquanto, ainda não tem nenhuma aplicação utilizando esse serviço. Tá? Bom, uma vez definido o serviço, o próximo passo é a gente fazer efetivamente o deployment da aplicação. Tá? Então, de novo, quando a gente olha aqui para a aplicação, a gente vê que ele está alavancando esse tipo de serviço, né? Então, nós já vimos os requerimentos da linguagem, né? Tudo que a aplicação precisa para montar o build pack. Nós temos o serviço instalado, tá? Então, o próximo passo aqui é tão simples quanto isso. Nós temos o nosso arquivo de manifesto que passa todos os parâmetros para a aplicação. Uma vez que eu estou dentro do diretório onde o código da aplicação está escrito, eu dou esse comando aqui, cf push. Tá? Então, ele encontra automaticamente o arquivo de manifesto. Tá? No arquivo já está definido o nome da minha aplicação. Ele já cria uma rota para a aplicação, ou seja, ele já atribui um domínio, um nome da aplicação, tá? Uma rota e uma entrada no meu serviço de DNS para acesso àquela aplicação, faz o upload dos arquivos da aplicação lá para dentro do Pivotal Cloud Foundry. Tá? Então a gente tinha aqui 3 arquivinhos para ele fazer o upload. Tá? Efetua o bind do serviço que eu defini para a aplicação. Tá? E aí agora ele começa a fazer a instalação do runtime, do Python, e todas as dependências que eu defini no meu arquivo de requirements. Tá? Então tudo isso automatizado. Tá? Ele vai demorar aqui alguns poucos segundos, e assim que ele terminar, a gente vai ver que ele já vai ter, conforme definido, uma instância da aplicação no ar para a gente poder começar a utilizar. Tá? Essa aplicação ela é sempre alavancada dentro de containers, então cada instância
de código que nós fazemos o deployment para dentro do Pivotal Cloud Foundry é criado dentro de um container, tá? Esses containers são inteligentemente esparramados dentro dos recursos que são entregues para o Pivotal Cloud Foundry. Esses recursos eles podem ser máquinas virtuais VMware, por exemplo, podem ser servidores bare metal rodando uma instância de Linux, por exemplo, pode ser recurso dentro da Amazon, no Amazon Web Services. Tá? Então aqui a gente vê agora que ele terminou o deployment dessa aplicação. Tá? Ele diz que a aplicação foi inicializada usando o comando que foi definido. Tá? E aí a gente vê que tem uma única instância rodando com 128 MB de memória nessa URL aqui. Tá? Então agora o que a gente vai fazer é chamar essa URL. Né? A gente vê aqui que enquanto a aplicação não estava no ar, essa URL estava falhando. Vamos dar um refresh aqui e a minha aplicação está no ar. Então a cada refresh ele vai contando os hits. É uma aplicação bem simples e ele mostra o ID do host onde essa aplicação está rodando. Como por enquanto nós temos uma única instância, o ID sempre se repete. Tá? O que nós vamos fazer agora é fazer um scale dessa aplicação, né? Vamos escalar ela, vamos criar novas instâncias que vão ser esparramadas em hosts diferentes. Tá? Então, vamos supor que essa aplicação começou a ter muito acesso, o tempo de resposta dela está muito ruim, tá? E aí a gente tem a opção de determinar ao Pivotal Cloud Foundry que ele vai fazer o auto-scale dessa aplicação, ou seja, sem intervenção alguma humana, ele pode sentir os tempos de resposta e disparar novas instâncias de forma automatizada da aplicação, ao mesmo tempo que à medida que ele sentir que o uso baixa, ele reduz o número de instâncias, sempre para estar atendendo com um número otimizado de instâncias, tá? Ou então, se você prefere não abrir mão desse recurso, você pode fazer a escalada da aplicação em mais instâncias, por exemplo, utilizando o comando cfscale. Tá? Então aqui eu posso definir o número de instâncias, eu vou subir para 3, como eu poderia definir também a capacidade de memória que cada instância vai utilizar. Hoje estão configuradas para 128 MB. Tá, então vamos lá. E eu dou o nome da aplicação que eu quero escalar. Tá, então eu estou dizendo que eu vou escalar essa aplicação que hoje roda em uma instância para passar a rodar em 3 instâncias. Tá? Tão simples quanto, ok? Então agora se eu peço para mostrar as minhas aplicações, então eu tenho aqui a minha aplicação AppMV rodando em 3 instâncias, cada uma com 128 megabytes de memória. Tá? Então, se eu mando ver esta aplicação especificamente, eu consigo ver cada uma das instâncias da aplicação, como é que elas estão, como é que está o consumo, por exemplo, de memória dentro de cada uma, como é que está o consumo de CPU, quando foi iniciada cada uma das instâncias, tá? E o ID de cada instância aqui, tá? Então, assim, com isso a gente vê o quão fácil o quão elástico a plataforma permite que uma aplicação seja, tá? Agora a gente vai fazer um outro tipo de escalada. A gente vai escalar. Vamos supor que essa aplicação ela vem sofrendo desenvolvimento contínuo e uma determinada funcionalidade agora requer mais memória dentro de cada instância, né? Então a gente vai fazer uma escalada de memória. Tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, 256 megabytes para cada instância de aplicação. Tá? É bom observar que quando nós fazemos a escalada de memória, tá, ele requer a reiniciação das instâncias de aplicação.
Tá? Então, a gente vai permitir aqui a reinicialização. Ele leva alguns segundos. É claro que isso depende de quanto recurso, o tipo de recurso e o tamanho das aplicações que você está colocando para rodar, mas esse tempo é sempre bastante rápido, contando com toda a automação que a plataforma permite, né? Então está aqui, agora nós temos 3 instâncias rodando, cada uma com 256 megabytes de memória disponível. Tá? Então, se nós vermos aqui como é que estão nossos serviços, né? Antes não tinha nenhuma aplicação fazendo uso desse serviço, agora a gente pode ver que a aplicação usa o serviço Redis, tá? E se a gente for aqui agora ver a execução dessa aplicação, a gente vai perceber que agora o host ID muda, porque nós temos 3 instâncias diferentes de aplicação rodando em hosts diferentes. Então, agora nós temos resiliência da aplicação, nós temos escalabilidade, e essa aplicação, ela com certeza não vai entregar problemas de performance à medida que os usuários vão acessando. Tá? Então, tá aí, tá demonstrado. Tá? Isso conclui a nossa apresentação. Se quiserem saber mais sobre essa solução, pode entrar em contato com o time de vendas da EMC através do site www.emc.com ou através do telefone 0800 047 4470. Obrigado, espero que tenham gostado da apresentação.